Olá pessoal, eu sou a Bruna Pati, professora de Biologia e Ciências e youtuber, e estamos aqui para mais um vídeo. O tema do vídeo de hoje é Covid, tudo o que você precisa saber, parte 2. Só que antes da gente falar do vídeo propriamente dito, eu vou pedir para vocês deixarem um like no vídeo, se inscreverem no canal e ativarem o sininho. Me ajudem a levar esse conhecimento para o maior número de pessoas possível. O tema do vídeo de hoje é Covid, tudo o que você precisa saber, parte 2. Para quem não sabe, esse vídeo faz parte de uma série onde eu pedi para os meus seguidores nas diversas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, me enviarem perguntas sobre Covid-19 das mais variadas matizes. Então teve perguntas sobre vacina, medida de proteção, reinfecção. O que eu fiz? Como vieram muitas perguntas, eu dividi esse vídeo em 2. No primeiro, que vocês conseguem ver aqui no meu canal, eu falo sobre vacinas. E nesse segundo são as perguntas que restaram, que basicamente são sobre o uso de máscara, medidas de proteção e reinfecção. Essa primeira pergunta, eu fiz um conjunto de 3, porque são 3 perguntas muito parecidas entre si, então eu coloquei todas nesse mesmo bloquinho. A primeira pergunta é o seguinte: por que devo usar 2 máscaras de pano? É a pergunta do Silvio Jorge. A segunda: por que não estamos mais protegidos com uma máscara de pano? Precisa ser uma cirúrgica e outra de pano por cima? Pode também ser dúvida de muita gente. A Janaína enviou. E a outra: o que fazer para que as máscaras de pano sejam eficientes na proteção com essas variantes? É a pergunta da Bia. Então, todas essas 3 perguntas eu coloquei nesse mesmo bloco que falam sobre o uso de máscara de pano. Será que a máscara de pano é eficiente? Não é? Como fazer para que ela seja eficiente? Por aí vai. A ciência muda, Tá o tempo inteiro mudando. Então, a gente pode perceber que no começo da pandemia a gente tinha várias recomendações que hoje a gente não tem mais. Então, por exemplo, no começo da pandemia falavam que não precisava usar máscara. Não sei se vocês lembram disso. Hoje em dia você precisa usar máscara em qualquer lugar que você vai, nessa altura da pandemia no Brasil. Depois começaram a recomendar o uso de máscara de pano caseira. Todo mundo começou a fazer nas suas casas ou comprar de alguém que fazia na sua casa uma máscara de pano caseira. E hoje em dia estão recomendando usar outro tipo de máscara como a N95 ou PFF2. E isso por quê? Mas toda hora muda a recomendação. Correto, é assim mesmo, A ciência ela é feita de mudanças, então que a gente não sabia um ano atrás sobre essa doença que acabou surgindo pela primeira vez na humanidade, a Covid-19, hoje em dia a gente já sabe. Daqui a 3 meses, 6 meses, essas recomendações podem mudar também, isso é perfeitamente normal. O problema da máscara de pano é o seguinte: é uma máscara caseira, Então, geralmente, ou você faz ou você compra de alguém que fez na sua casa. O pano utilizado nessas máscaras, a gente não tem como ter certeza das camadas que estão sendo utilizadas, do tipo de vedação que esse tecido vai oferecer e de filtração, porque não tem nenhum tipo de regulamentação. Então, acaba ficando complicado quando a gente tem essas novas variantes. Essas novas variantes estão se mostrando mais contagiosas. Então, você precisa do máximo de proteção possível, da maior eficiência possível que você possa ter usando a sua máscara. Então, uma máscara de pano, às vezes não fica bem vedada no rosto. Então, esse é o principal problema. Então, o correto nessa altura da pandemia, onde a gente tem o surgimento de novas variantes, é usar a máscara PFF2 ou N95. E isso porque a gente só consegue comprar e adquiri-la quando ela passa por uma série de regulamentações e inúmeros testes. Então, ela só chega na nossa mão quando ela é comprovadamente segura. A máscara PFF2 N95 ela tem várias camadas de tecido, o que potencializa a sua filtração e ela veda bem no rosto, então ela não deixa entrar nem sair partículas e aerosóis. Uma boa opção para quem não tem acesso a PFF2 ou N95 é utilizar uma máscara cirúrgica por baixo, com clipe nasal e uma de pano por cima bem apertada. Mas, novamente, não tem como a gente ter certeza se essas 2 máscaras em conjunto são eficientes para barrar todas as partículas e aerosóis possíveis de contaminação, porque não há regulamentação sobre essa máscara de pano que você está utilizando.
Então a opção mais segura continua sendo o uso de N95 ou PFF2. E aí eu venho observando com muita preocupação muitas pessoas utilizando a KN95, achando que estão usando a N95, porque o nome é muito parecido. Às vezes você vai na farmácia, vai comprar na internet e acaba comprando por engano a KN95. E qual é o problema dela? Primeiro problema, muitas delas não são regulamentadas no Brasil. É o mesmo problema da máscara de pano. Não tem como a gente saber qual é o grau de eficiência dessa máscara, porque a gente não tem regulamentação. Outro problema, a maior parte das máscaras KN95, o elástico se prende na orelha. E o elástico, quando ele se prende na orelha, ele não fornece pressão suficiente para que a vedação seja 100%, podemos dizer assim, ou mais próximo de 100% possível. Ah, Bruna, mas as PFF2 não são obrigatórias também de ter o elástico na cabeça, né? Mas eu dou o conselho para vocês. Prefiram as PFF2 que tenham o elástico na cabeça. Por quê? O elástico na orelha não dá pressão. O elástico da cabeça dá uma pressão suficiente para que haja uma vedação. Uma saída seria usar um extensor de elástico, onde você coloca atrás da cabeça e aí vira, né, uma KN95 com elástico na cabeça. Mas o problema das camadas de tecido e da capacidade de filtração continua sem solução. Claro que num cenário onde a maior parte das pessoas ainda usa máscara de pano, quando usa, né, tem muita gente que nem máscara está usando mais, a KN95 pode ser uma boa saída, mas sabendo que a melhor proteção, mais eficiente, mais segura é a N95 ou PFF2, que você pode encontrar na internet, né, em casa de construção, farmácias e por aí vai. Hoje em dia elas estão com um preço mais acessível. Quando elas surgiram um pouquinho mais caras, mas hoje em dia você consegue encontrar aí até por R$2, R$3. A segunda pergunta é da Juliana e diz o seguinte: eu queria saber mais sobre a reutilização da PFF2, ainda tenho algumas dúvidas. Então, Juliane, para todo mundo que tem essa dúvida, a PFF2 não é descartável. Isso significa que você não vai usar uma vez e depois jogar fora. Você pode reutilizar a PFF2. Os cientistas afirmam que você consegue utilizar entre 7 a 15 vezes a mesma máscara. Então, o que você faz? Se você sai todo dia para trabalhar, é interessante que você sai 5 vezes na semana. Então, é interessante que você tenha 5 máscaras PFF2. E é interessante fazer uma identificação. Essa é a máscara da segunda, essa é a da terça, e por aí vai até chegar no último dia de trabalho. E aí, o que você faz? Quando você chegar do trabalho, você deixa sua máscara simplesmente arejando. Deixa ela num local aberto, pegando o ar de 3 a 5 dias, e depois você pode utilizá-la novamente. Claro que você precisa observar, se a máscara tiver rasgos, tiver furos, ela não pode ser utilizada novamente. Então tem que sempre observar o bom estado de conservação. Você pode guardar numa caixa de sapato, numa embalagenzinha de papel ou num ganchinho atrás do armário, atrás da porta. O principal, nunca lave sua PFF2 nem passe álcool, porque isso vai destruir a sua máscara. É simplesmente deixar na corda, num local arejado, pegando o ar de 3 a 5 dias. A terceira pergunta é o seguinte: são 2 perguntas, na verdade, da mesma pessoa. Existe alguma recomendação para reforçar o sistema imunológico? A vitamina D pode ajudar nesse processo? Sempre ouvi falarem disso, mas nunca vi especialistas falando. São as perguntas da Maria. Então, Maria, não tem evidência científica forte o suficiente para que a gente afirme que a vitamina D tem algum papel ativo no processo de cura de Covid-19. A vitamina D, ela é relativamente segura. O que eu quero dizer com isso? Dentre tantos conselhos falsos que a gente vê na internet de uso de cloroquina, uso de ivermectina, ela é a que menos faz mal, apesar de em excesso trazer o risco de cálculos renais. Mas o preocupante é as pessoas venderem uma ideia de que a vitamina D é uma alternativa viável à vacina e às medidas de distanciamento social, o que não é verdade. Ela não vai trazer cura de Covid e ela não pode ser utilizada como alternativa a essas medidas que
elas sim têm comprovação de segurança como prevenção à Covid-19. Então, a dica que eu dou para fortalecer o sistema imunológico, a sua saúde de forma geral, te trazer um bem-estar, é simplesmente você ter uma boa alimentação, uma alimentação variada, balanceada e praticar exercício físico. Não tem mistério. A quarta pergunta e última diz o seguinte: quero saber por que quem se contamina tem uma chance de recontaminação, é a pergunta do Mário Vitor. Então, nós temos várias formas de nos defender de ameaças externas, que a gente chama de antígeno, né? Qualquer corpo estranho que tenta invadir o nosso organismo. Quem assistiu o meu vídeo de imunidade, está disponível aqui no meu canal para vocês darem uma olhada, vai lembrar que eu falei que o nosso corpo se defende de várias formas. Então a gente tem os anticorpos, são a nossa última linha de defesa, quando todas as outras tentaram e falharam. Então uma pessoa que está se recontaminando com Covid, pode ser que o corpo dela, para se defender da Covid, não tenha mobilizado a produção de anticorpos. Então ela utilizou a defesa que a gente chama de defesa inata. Para a gente produzir anticorpos, nosso corpo precisa ser ensinado. A gente precisa aprender a produzir anticorpos, entrando em contato com o antígeno na vida real, tendo a doença ou através de vacina. Já a defesa inata, o nome já diz, ela nasce com a gente. O nosso corpo não precisa aprender a fazer isso. A defesa inata consiste num conjunto de células que vai tentar matar qualquer antígeno que entrar no nosso organismo. Então pode ser que a pessoa que teve Covid mobilizou esse tipo de defesa apenas. E qual é o problema disso? Essa defesa não gera memória imunológica. Então ela se contaminou, utilizou a defesa inata, não produziu anticorpos, não gerou memória. Se ela entra em contato com aquilo de novo, ela se recontamina. Outra coisa, os cientistas não sabem quanto tempo dura a memória imunológica de Covid-19, então também pode estar relacionado com isso. Um outro ponto, com esse surgimento de novas variantes, se a pessoa se recontaminar de Covid-19, mas com uma outra variante, pode ser que essa variante tenha escapado da vigilância imunológica do organismo e feito com que a pessoa se recontamine. Então, gente, é isso. Hoje eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado e entendido as respostas às perguntas. Qualquer dúvida que restou, qualquer coisa, deixa aqui nos comentários, né? Alguma coisa que eu deixei de falar, que tenha surgido alguma nova evidência. Vocês podem comentar aqui que eu vou gostar bastante dessa interação. Eu vou pedir para vocês aqueles recados de sempre, deixarem um like no vídeo, se inscreverem no canal e ativarem o sininho. Me ajudem a contribuir para a democratização do ensino de ciências. Até a próxima, gente!